Nesse momento eu quero falar com todas as pessoas, né, internautas, né, pesquisadores, dona de casas, estudantes, trabalhadores, autônomos, né, empresários, né, e pessoas de todas as nações que ouvir esta palestra, né? Então, nesse momento a gente vai palestrar um pouco, falar alguma coisa que é importante para a saúde, para a sobrevivência de toda a humanidade. Eu já tenho falado, né, que o Criador criou todas as coisas, né? O sol, a lua, a estrela, os mares, né? O mundo humano, o mundo animal, o mundo vegeflorestal, o mundo estrelário, né, que é o mundo das estrelas. Deus criou todas as coisas. O Deus Criador fez todas as coisas pela sua palavra, tudo veio a existir. E todo mundo sabe que sem o sol não há sobrevivência na Terra, né? Primeiro sem o Criador, né? E depois sem o sol, né? Porque o sol é necessário para a vida de todos os seres humanos, né? Todos os bichos, todos os animais, né? Racionais, irracionais, né? Os bichos nocivos, vertebrados, invertebrados e assim por diante, né? Todos. Se não existir o Sol, não há vida no planeta Terra. Então, depende de tudo que Deus criou, porque Deus criou o Sol e sem o Sol não há vida, ninguém pode se movimentar, porque não tem Sol, não tem vida, né? Sem o CO2 não se pode viver, né? Sem as plantas, né? O CO2, o gás carbônico, precisamos do gás carbônico, precisamos do oxigênio, né? Precisamos da água, né? Precisamos do alimento, né? E Deus criou as estações, né? Que eu já tenho falado em vídeo, né? Que Deus criou o inverno, o tempo do inverno, o tempo da primavera, o tempo do verão. Que Deus criou também a lua cheia, a lua crescente, a lua minguante. Assim, Deus criou as estações, né? Tudo foi criado por Deus, né? E que nem eu tenho falado, eu estou repetindo, se não houvesse o sol, não tinha vida na Terra. Então, precisa do sol, da lua, das estrelas, precisamos do ar que o Criador oferece, precisamos de tudo, né? Tudo. E eu quero falar sobre água hoje, né? É claro que a gente também na hora que fala, a gente lê alguma coisa, alguma informação sobre água. A gente não fala as coisas adivinhando. A gente não adivinha, a gente tem que também pesquisar algumas coisas. É claro que a gente vai ler sim alguma coisa aqui na tela do computador para confirmar o que a gente está falando, para a gente não falar, né, coisas erradas, né? Mas falar as coisas certas, né? E eu quero falar sobre
7 doenças causadas pela água contaminada. Mas a gente vai falar em outras coisas. Não vai falar somente sobre esse assunto. A gente vai falar sobre outros assuntos da água, que são várias, né? São várias, né? Vários assuntos nessa palestra, né? A gente vai falar sobre a água de coco também, né? E assim por diante. A gente vai falar de vários tipos de nutrientes, vários minerais, né? Que é importante para a saúde. A gente vai falar sobre a água com gás, né? A água com gás também é necessário falar também, né? A água com gás a gente vai falar depois, né? Eu quero falar sobre as 7 doenças causadas pela água contaminada. Então precisamos beber a água limpa, água potável, né? A água boa para beber, né? E, se possível, a água filtrada, né? Hoje, as pessoas não usam muito, usam outros tipos de filtro, né? Mas existe, né, aqueles potes que antigamente usavam para filtrar a água, é pote de barro mesmo, que também tem uns filtros que é de ótima qualidade, que também filtra a água, né? Hoje põe a cloro, né, na água. Geralmente a água que é levado nas casas, nas residências, nas cidades, ela tem cloro, né? Mas o filtros ajuda a eliminar o cloro, né? Então existem várias doenças, né? O consumo da água contaminada pode aumentar o risco de algumas doenças, né? Como a leptospirose também a cólera, o hepatite A também, né? A hepatite, né? A guardiase. Por exemplo, já que os agentes infecciosos responsáveis por essas doenças, né, conseguem se desenvolver nas águas e se espalhar facilmente, né? Então é preciso ter cuidado com a água, né? E não deixar águas paradas, né? Em vasos, né? Aquelas poças de água, para que não venha ali gerar, por exemplo, foco de mosquito da dengue, né? Eu já tenho falado isso nos vídeos, né? Que aqueles mosquitos, eles conseguem sobreviver e multiplicar em águas paradas, né? Então temos que evitar, né? E essas doenças acontecem, né, quando a água não passa por tratamento de limpeza, né? E de purificação, que elimina os micro-organismos que contaminam a água, especialmente os responsáveis por causar doenças. As doenças causadas por água contaminada são mais frequentes em crianças entre 1 a 6 anos, gestantes e idosos, devido às alterações no sistema imune. Pode ser considerado, sim, um grave problema à saúde pública. Então é importante ter água limpa, água tratada, né? É que nem o que a gente sempre comenta, né? Que o Estado não pode fazer tudo, né?
Muitos no tempo político promete mil e uma, né? Mas o Estado não consegue fazer, né? Pode ser aonde for, o Estado não consegue fazer aquilo que é necessário, né, para a população, né, carente, né, não consegue fazer, que é o saneamento básico, né? Porque hoje se fala em tudo melhoria, mas melhoria, né? É a campanha muitas vezes, né, de um candidato, né, na política, né, fala sobre melhoria. Mas as favelas continuam sendo favela. Não tem melhoria na favela. Entra governo, entra reis, entra prefeito, entra o que for. Continua sendo a favela com precariedade, é precário, né? Quem mora na favela, por exemplo, é precário, né? Não há melhoria, né? Água potável, água limpa, né? Saneamento básico é o que precisa, mas não há melhoria. E é lamentável que as pessoas moram em favelas, em lugares perigosos, até barranco, né? Quando vem uma chuva, porque a natureza, ninguém pode com a natureza, né? Quando vem uma chuva muito forte, pessoas que moram em favelas, né, em lugares perigosos, beirada de barranco, né, as casas desabam, né, vem a enxurrada, vem a água, até pessoas perdem a vida, né? Na cidade é assim, né? Em muitos lugares, em muitas cidades, há lugares que quando chove em excesso, então as pessoas, muitas vezes é inundada a sua casa, né? Leva carros, né? A enxurrada leva os carros embora. A enxurrada entra nas casas, né? Então o problema é que as pessoas vão atrás de moradia em favelas, né? Instala lá uma casa feito de qualquer jeito. Aí quando vem uma chuva, um temporal, uma tempestade, né? Furacão, aqui não vem aqueles furacão que há, por exemplo, na América do Norte. América do Norte, quando vem aqueles tufão de vento, aqueles furacão brabo, né? Eles já alertam, né? Já há um alerta sobre aquilo lá, porque eles arrancam árvores, né, destrói casas, apartamentos, prédios, né? E aonde há terremotos também, né? Há muitos lugares, né, que há terremotos. Aqui no Brasil não tem terremoto, não tem esses furacão brabo, mas mesmo assim acontece de vir tempestades fortes, né, que desaba, destrói, né, as moradias. Então é difícil, fica difícil morar numa cidade aonde fica sujeito, né, à inundação de água. Isso sempre acontece, isso sempre vai acontecer porque as pessoas moram ali. É melhor morar num lugar, por exemplo, num sítio ou numa vila longe, de beirada de rios, por exemplo, né? Do que morar em lugares onde vem a chuva e desaba, enche, né? Tudo entope os bueiros, né? É muito difícil resolver esse problema, porque as pessoas na hora de comprar um terreno, na hora de comprar uma casa, na hora de morar, eles não lembram disso, mas quando vem a tempestade,
a inundação de água, aí as pessoas vão chorar e lamentar, mas aí já é tarde demais, né? Que as pessoas não vê na hora de ter uma casa, ele não vê isso, mas quando vem a tempestade, aí eles vão falar, puxa vida, onde eu fui morar, né? O Estado não consegue fazer tudo. Fala-se tanto, né? Hoje a propaganda, por exemplo, de política, né? Só promete, 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 mas a favela continua sendo favela. O pobre continua sendo pobre, né? O rico continua sendo rico. E assim por diante. A classe média continua sendo a classe média, ou até perder o que tem, né? Porque hoje é necessário ter equilíbrio nas finanças, né? Hoje qualquer desequilíbrio, por exemplo, um casal tem um sonho, né, de viver junto, né? Ele realiza o casamento para viver junto, mas de repente há uma crise, né? Um briga com o outro, um desrespeita o outro, um xinga o outro, né? E começa aquela briga, aquele desequilíbrio, não há amor, não há diálogo, não há compreensão, né? E muitos se divorciam, muitos se separam. E às vezes tem bens junto, tem casa, tem imóvel junto, né? Aí tem que separar os imóveis, aí já é uma crise. Aí começa a crise, porque tem que separar. Se tem bem, se tem sítio, se tem alguma coisa, os dois casaram para viver junto. Aí aquela crise de briga, não há acordo, não há diálogo, não há união, né? Aí tem que separar os bens, aí é uma crise, por quê? Aí já dificulta, crise mais crise. Então, tudo isso encarece. Fazer dívidas, tem pessoas que fazem dívida, acham que fazer dívida o governo vai ajudar, o governo tem um plano através do banco, mas as pessoas têm que pagar. Então precisa tomar cuidado com isso daí. Não é porque as pessoas emprestam, né? Faz um empréstimo, por exemplo, né? E ele não tem que pagar. Ele tem que pagar. Eu tenho que falar aqui porque eu estou fazendo uma palestra. Eu preciso falar, né? Eu preciso falar, né? Então, voltando ao assunto da água, é necessário que a gente possa beber uma água limpa. E é o que eu tenho falado, né? As favelas muitas vezes não tem aquela água que todo mundo tem que ter. Fala muito sim, igualdade, né? Direitos iguais, mas não é bem assim, né? O que muitos falam sobre igualdade não acontece, né? Porque muitas vezes o pobre ele sofre porque eles moram na favela e favela vai continuar sendo favela. É muito difícil as pessoas estão morando na favela se as pessoas não lutar, não trabalhar, não tomar uma atitude de mudar, ele vai continuar ali, né, na favela e vai ser favelado, vai viver uma vida sem prosperidade. Por quê? Porque ele não pode se conformar, né, de viver sem os benefícios, né, que todo mundo tem direito, né? Todo cidadão tem direito aos benefícios, né, do trabalho, do desenvolvimento, de abrir uma empresa, de ganhar dinheiro, né? Tudo isso ele tem que ter, né, para ele ponhar o pão na mesa, né? Assim
voltando para a água, eu quero dizer que é importante que você tenha atenção à água usada tanto para o consumo, né, para higienização e preparo de alimentos, né? Preparo de alimento, né? Por exemplo, a hepatite A é uma doença causada pelo vírus da família Pirconavírus e que pode ser transmitido através do contato com água contaminada pelos vírus, né? Então também é isso que acontece com a água contaminada, né? Então é problema mesmo. Os sintomas da hepatite normalmente surgem cerca de 4 semanas após a contaminação pelo vírus, sendo os principais indicativos da hepatite a urina escura, né? Fezes claras, amarelada, da pele, né? Amarelado a pele, né? A mucosas, né? Os olhos, febre, calafrio, sensação de fraqueza, né? Náusea, perda de apetite. Então, como é o tratamento? A gente sabe que o tratamento para a hepatite A tem como objetivo aliviar os sintomas da doença, podendo ser indicado o uso, né, de analgésico, anti-inflamatório natural, né? Giardíase. Giardíase é uma infecção, né, que dá através da contaminação da água, né? Giardíase é uma infecção do aparelho digestivo causado pelos parasitas, né? Pelos parasitas, né? Giardias lambilia, cuja transmissão, né, é feita através do consumo de alimento ou água contaminada por fezes, né, contendo cistos de parasitas, sendo uma doença infecciosa, né, que pode ser transmitido entre pessoas, né. É muita coisa para a gente falar, né. Por exemplo, a contaminação através da amebiase. A amebiase ou disenteria amebiana é uma infecção causada pelo protozoário, né? É causado, né, que nem eu tenho falado, por contaminação da entamoeba, né? Histolítica, que se instala no intestino, né, que impede a obstrução de nutrientes, né. Então, é causado por uma infecção, né, a membiase ou disenteria, né. Mas isso é por causa da água contaminada, né. E também a leptospirose também, né. Leptospirose é uma doença causada por uma bactéria que pode estar presente em urinas dos ratos de esgoto, né? É a urina de rato de esgoto que causa a leptospirose, né? Ou de outros animais infectados, como cães e gatos, que penetram nos corpos através de contato dos excrementos desses animais ou de água contaminado com a pele ferida ou mucosa como olhos, nariz, né? Então isso é problema. Por isso eu sou contrário, né? A minha opinião, eu sou contrário, é que as pessoas durmam com animais. As pessoas que têm cães, cachorros e gatos, não deve dormir na mesma cama, né, junto, por causa disso, né? Por causa de alergia, por causa de contaminação, né?
E os cães e gatos, é claro, deve ser bem tratado, deve ser vacinado contra o vírus da raiva, né? E não deve dormir junto na cama onde os humanos dormem, não deve. Pelo contrário, o gato, o cachorro, animais de estimação, na minha opinião, para preservar a saúde das crianças e dos animais e também das pessoas que vivem, né, os humanos, a família, deve ter, né, a sua casinha, né? Tem que ter a sua casa do pet, né? Tem que ter a sua casinha para morar, para dormir à noite, né? Cães e gatos não podem dormir junto numa cama com as pessoas, devido questão, né, de contato, devido contaminação, né? Porque há contaminação. O cachorro pode ficar doente e pode passar, né, a contaminar uma criança, né? Então não se pode dormir numa cama, a criança não pode dormir junto com o cachorro nem com o gato. Ele tem que ter o seu habitat. Eu sempre falo, tem o habitat humano, não pode misturar com o cachorro. É claro que as pessoas podem ter o seu animal de estimação, mas não pode se misturar, né? Não pode se misturar. O ser humano tem que dormir separado com humanos. Quem, por exemplo, é casado, homem e mulher tem que dormir na mesma cama. A criança tem que dormir separado dos animais. E os animais têm que ter o seu lugarzinho para dormir também. Devido à contaminação, para não se contaminar com doenças, né? Então, essa é a minha opinião. Não é discriminação, não é preconceito, porque eu aprendi que os homens muitas vezes invadem o habitat dos animais. Então não pode, os animais têm o seu habitat, né? E não podemos também invadir os habitat dos animais. O animal tem o seu habitat, os humanos têm, porque o habitat dos animais se trata do mundo animal. O mundo animal é diferente, né? O animal ele é irracional. Já o mundo humano ele é racional. Ele pensa, ele age, ele é inteligente. Já os animais, eles são irracionais. E tem os animais selvagens, né? Então é importante que as pessoas, né, não faça, né, união com os animais, né? Nem mesmo relações com animais, né? Animais é animais. E ser humano é ser humano, né? Embora aí existem relações aí que é contra as normas, né? Existe até relações, né, que existem entre o ser humano que provoca câncer, que provoca tumor. Por quê? Porque o ser humano ele passa do limite, né? Algumas relações que eu não vou falar muito sobre isso pode provocar infecção, pode provocar bactéria. Eu não vou falar os detalhes, né? Eu vou apenas indicar. Então tem que haver separação do mundo animal e o mundo vegetal é uma coisa, o mundo animal e o mundo humano, né? O mundo humano. Então temos que evitar, né? Por exemplo, a leptospirose, né? É um nome ruim, dificultoso para falar. A cólera também, né? É uma infecção intestinal causada pela bactéria de Vibrio
cholerae, Vibrio cholerae, que pode contaminar água e alimento, né? Como é o tratamento? Tratamento de cólera, como objetivo principal, é evitar a desidratação. Por isso é recomendado, né, a realização de hidratação oral, nos casos mais graves, diretamente nas veias, né? E também o ascaridiase, né, que é lombriga, né? Ascaridiase é uma verminose causada pelos parasitas Ascaris lumbricoides, também conhecido como lombriga, né? Que habita e se desenvolve e se multiplica no intestino. Essa doença é transmitida através de ingestão, né, de água ou alimentos contaminados com ovos de parasita, né? Febre de tifo, né? Tifoide, né? Febre de tifo. A febre de tifo é uma doença infecciosa causada pelas bactérias Salmonella typhi. E sua transmissão é feita através de consumo de água e alimentos contaminados, né? Temos que evitar, né? Temos que evitar, é claro, né? Temos que evitar tudo isso e procurar fazer aquilo que é bom. A água limpa, né? Água limpa é o necessário, né, para cada pessoa, para cada criança, né, para cada jovem, né? Tem que usar água potável, a água filtrada, né? Tudo isso é importante para o ser humano, né? Então é necessário os cuidados e procurar viver uma vida mais saudável, né? Bebendo a água muito boa, a melhor água que existe, né? E eu quero falar um pouco, né, também sobre os benefícios da água com gás. A água com gás também não faz mal, né? A água com gás, ela faz bem para a saúde, né? Pois além de hidratar contra os mesmos micronutrientes, né, que a água natural, né? É claro, né, que as pessoas, né, os pais, as mães, tem que incentivar as crianças, desde pequeno, a beber a água natural. Não é para incentivar as crianças a beber água com gás. Não é isso, né? Porque senão as crianças vão acostumar, né, a beber água com gás e não vai querer beber a outra água, né? Tem que beber a água natural, sem gás. As crianças têm que aprender a beber a água sem gás para quando ela estiver adulta, ela não acostumar só com água com gás. Mas a água com gás também não faz mal. A água com gás faz bem à saúde e pode hidratar, né? Tem o mesmo micronutrientes, né, que é a água natural, né, sendo diferenciado apenas pela adição do CO2, né. CO2 é o gás bom, é o gás da vida, né. É o gás da vida que muito diz que não é bom, né. Tem que ter o CO2, né, que está, né, sobre as plantas, né? O CO2, ou seja, gás carbônico, né? O gás carbônico, nós precisamos do oxigênio e do gás carbônico. Um gás inerte, eu vou dizer novamente, um gás inerte que é eliminado do corpo logo após a ingestão. A presença do CO2 na água, ou seja, gás carbônico, leva ao aparecimento de uma bolinha
bolinhas e um sabor mais ácido da água. É o que gera, né, a água com gás, né? Além de ser saudável, algumas marcas adicionam água com gás, mas ela tem substância como saborizantes, adoçantes artificiais, né? Tem isso também, né? O que acaba diluindo o efeito saudável e os benefícios da água com gás. Por isso, é recomendado que se observe o rótulo da embalagem. O melhor é a água natural, água com gás, mas sem substâncias saborizantes, né? Sem essas substâncias saborizantes artificiais. É melhor, né? A água com gás simples, sem aditivo, é muito melhor, né? Para o benefício da hidratação, né? Temos que tomar a água natural e a água com gás, que é muito boa também, né? É muito boa. Muitas vezes de grande ajuda, né, a quem não tem hábito de beber água e prefere o refrigerante devido à presença de gás. É melhor tomar água, né? Porque o refrigerante, né? Os refrigerantes, eles desvia, né, o cálcio, né? Dos ossos, né? Muito refrigerante, né? Não é bom, mas a água sim, né? Os principais benefícios da água com gás é hidratar o corpo também, né? É a mesma ação da água sem gás, mesma coisa. A água com gás hidrata e também os mesmos nutrientes da água natural, né? Além disso, a adição de dióxido de carbono não faz mal à saúde, porque o corpo absorve e elimina este gás, né? Ser rico em nutrientes. A água mineral com ou sem gás é rica em nutrientes, né? Como cálcio, potássio, magnésio. Como também contém sódio. As pessoas que têm pressão alta devem, né, ficar atentas aos rótulos, né, na hora de adquirir, né, ou comprar uma garrafinha de água, deve ler o rótulo, né, porque as pessoas que têm pressão alta não pode ingerir muito sódio por causa da pressão, né? Pois algumas marcas podem adicionar quantidade a mais destas substâncias, devendo-se evitar as marcas que fazem isso, né? Que põem muito sódio, né? O gás presente na água, gaseificada, quando liberada no estômago, aumenta a sensação de saciedade. Água com gás melhora o paladar, pode substituir o refrigerante, né? Além de ser tomado na sua versão natural, a água com gás pode ser uma forma de substituir o refrigerante através de sua aromatização. Podemos sim aromatizar a água com gás ou sem gás, utilizando limão, raspa de limão. Pode. Raspa de limão na água ou limão, raspa de laranja, raspa de hortelã, pode pôr a hortelã na água. Pode pôr a raspa de gengibre para aromatizar. Aromatização, gente, aromatização natural, né? Não é comprar ela com aromatizante artificial, não. É natural, a pessoa mesmo faz na hora, né? Aromatização com raspa de limão, laranja, hortelã, gengibre. Por exemplo, pode ser ótima forma, né, de tornar a bebida mais saborosa, né? Facilitar o consumo do dia a dia.
Água com gás, por exemplo, melhora a capacidade de engolir, né? Alguns estudos, né, demonstraram que a água com gás ela produz um estilo sensoriais e químicos sobre a capacidade oral, né? E a mucose da faringe, melhorando a capacidade de deglutição, né? Sendo por isso benéfico para as pessoas que possuem, né, disfagia, né? Água com gás prejudica a saúde? É claro que não, né? Devido à semelhança no aparecimento, na aparência, no sabor da bebida, né, como refrigerante, existem muitos outros mitos, né, criados, né, a respeito da água com gás. No entanto, o consumo da água com gás, desde que não possui aromatizante artificial, não traz risco para a saúde, não prejudica a gravidez e pode ser consumido normalmente nesse período. No entanto, durante a gravidez, a sensação de estômago cheio e a inchaço pode ser maior, pois a barriga aumenta e pressiona o estômago, tornando-o mais sensível, né? Não provoca celulite, né? Não tira o cálcio dos ossos, né? É o que eu tenho falado, né? Não interfere, por exemplo, na absorção do cálcio dos alimentos. Isso pode acontecer ao tomar refrigerante, né? Não interfere na absorção do cálcio, né? Que nem o refrigerante. O refrigerante interfere, né? Pode tornar como refrigerante em excesso, principalmente porque o consumo em excesso dessa bebida, outras fontes, né, inúmeras são deixadas de lado. Além disso, nos refrigerantes, o excesso de cafeína e ação de ácidos fosfórico pode diminuir a densidade mineral óssea, né? Não faz mal ao rim, né? E assim por diante, não causa alteração ou corrosão dos dentes também, né? Então, isso é muito importante. Então, tem bastante coisa que a gente gostaria até de falar mais, mas não é possível a gente falar tudo, né? Falar tudo, né? Os benefícios que tem a água. E a água contaminadas é um problema sério, né? Como eu tenho falado, é um problema sério e temos que evitar a água contaminada, né? Eu desejo a todos que o Criador abençoe a todos de toda parte do universo, dos 5 continentes da Terra e até a próxima oportunidade. Eu podia falar muita coisa mais, mas não tem como comentar muitas coisas, né? E em outra vez, em outra palestra, a gente vai falar mais coisas, vai continuar falando. Nós temos que preservar a saúde e comer alimentos naturais, evitar muito sódio, né? Usar o sal marinho, né? O sal marinho que é rico em nutriente, né? O sal do Himalaia também tem que ser o original mesmo, porque hoje tem muita gente querendo vender e vende o sal que não é original. Sal, né? A flor do sal, ele é muito bom. E o sal marinho, né? Devido aos cálcios. Até a próxima oportunidade.